Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. A gente teve a bênção, de começar esse dia com a Maria Lúcia, fazendo esses exercícios maravilhosos. Eu acho que isso já energiza a gente, Eu vou falar para vocês do perfil cognitivo, uma ferramenta de autoconhecimento que eu criei em 2007, faz 10 anos que eu tenho uma experiência e uma vivência com essa ferramenta. Só que eu tinha que tentar contextualizar o que eu vou falar. E tem um livro que me marcou muito quando eu li, que eu ganhei da Nívia de presente, que é O Propósito do Prem Baba. Eu li esse livro e reli várias vezes. E, de repente, uns dias antes de preparar a minha palestra, eu falei, eu vou dar uma olhadinha no Prem Baba. E, olhando o índice do livro, eu resolvi fazer eu vou seguir o índice do livro dele para apresentar esse início da palestra, ok? Nós nascemos com um grande potencial. E quando a gente fala de potencial, a gente está falando das nossas habilidades e das nossas fragilidades. Ali nós começamos um caminho da vida, com o nosso nascimento. Aí depois que a gente nasce, a gente começa a crescer. Durante o nosso crescimento, a gente vai recebendo influências externas que vão nos afastando de quem a gente verdadeiramente é. E com isso, a gente vai criando uma falsa identidade, que é o ego. O ego, ele fala que tem um programa do ego que a gente precisa dele, porque a gente vive numa realidade, Mas vão acontecendo, a gente vai recebendo crenças. Essas crenças vão nos levando a distorções. E essas distorções nos levam para o medo. Medo de não ser amado, medo de não ser aceito, medo de não dar conta da sobrevivência. E a gente vai caminhando, até que a vida nos prepara crises. A crise, por quê? Porque ela nos obriga a olhar para dentro. Nos obriga a olhar e buscar a nossa alma, a nossa essência. A crise nada mais é do que um desafio. E a gente tem vários desafios durante a vida. A crise nos obriga a fazer uma parada, uma reflexão sobre o que está acontecendo, como eu estou me sentindo. Ela nos tira de uma zona de conforto e, com isso, a gente vai resgatando nas crises quem a gente verdadeiramente é. E de toda crise existe um resgate e existem lições que ficam pra gente. É um aprendizado, porque a vida nada mais é do que um aprendizado contínuo. Na dor, toda crise tem dor, porque a gente sai de uma zona de conforto. E na dor, a gente se conecta com quem a gente verdadeiramente é. Por incrível que pareça, na dor é mais fácil a gente se conectar com a nossa essência. E aí o que acontece? Quando a gente vivencia algo que nos traz dor, a gente faz um esforço para superar, e essa superação
vem de um arsenal que a gente tem dentro da gente e que nos dá condição para essa superação. E aí surge o quê? O renascimento. A gente renasce várias vezes na vida. Quantas crises que a gente já passou? A dor nos leva a uma conexão com a gente mesmo. E essa conexão, quando a gente puxa o que a gente precisa, porque tudo que a gente precisa está dentro da gente, acontece uma superação e com ele o nosso renascimento. As crises e os renascimentos que vão acontecendo no decorrer da nossa vida promovem o quê? Maturidade. Maturidade é você se conectar com a sua essência e ver, mas qual o meu propósito? Por que eu estou aqui? E com isso, a gente passa a fazer escolhas mais alinhadas com quem a gente verdadeiramente é. E ao fazer escolhas alinhadas com a gente mesmo, nós vamos ganhando consciência. Nós vamos ganhando um grau de consciência cada vez maior. Até que a gente transcende. O que é a transcendência? Ela acontece quando a gente consegue alinhar o fazer com o ser. E a gente realiza o nosso propósito individual e o propósito coletivo. Porque tudo começa com a gente. Aí, o que acontece? Vai acontecendo uma expansão. Por quê? Porque a gente começa a servir, colocar os nossos talentos a serviço do mundo, a serviço das pessoas, a serviço de causa que a gente acredita. E, ou seja, e quando a gente faz algo que a gente ama muito, não tem como os olhos não brilharem, não tem como a energia vir à tona. E com isso, o que nós estamos fazendo? A gente está colocando o amor em ação. Esse é o caminho da vida que eu me inspirei no livro do Prem Baba para contextualizar o que a gente vai falar. Agora, nesse caminho, tem uma coisa que eu acredito muito e que eu sou muito apaixonada, é o autoconhecimento. Como é importante o autoconhecimento, nos leva a entrar em contato com as habilidades que a gente tem, com as nossas fragilidades. Então, com toda essa trajetória, o autoconhecimento pode caminhar junto com a gente. Aí, como tudo, eu acho que não existe nada mais inspirador do que uma história de vida. Eu tive várias crises na minha vida, como cada um de vocês teve as suas. Só que foi numa dessas crises que eu tive, que a gente criou mais ou menos uma linha do tempo, nasceu o perfil cognitivo. Aqui, se eu fizer uma retrospectiva, eu trabalhei 20 e poucos anos na área acadêmica. Depois, chegou um momento, eu adorava tudo que eu fazia quando eu trabalhava em escola. Eu trabalhei desde educação infantil até ensino universitário. Mas eu adorava tudo que eu fazia. Mas chegou um momento que eu falava, não é, eu quero algo mais. Eu vou largar tudo que eu estou fazendo. Aí as pessoas chegavam para mim e falavam, Jamile, mas o que você vai fazer? Não sei. Eu quero fazer alguma coisa que olhe o ser humano em primeiro lugar. E foi dessa forma que eu criei um espaço educacional. Foi numa crise
que não era aquilo, eu não queria mais continuar naquele caminho. O espaço educacional, já faz 24 anos que eu tomei essa iniciativa, e o espaço educacional passou a ser para mim um laboratório de aprendizagem. Ou seja, tudo que eu aprendo e eu vou em busca do conhecimento que eu quero naquele momento, tudo que eu aprendo, eu leio, sintetizo, gosto muito de fazer sínteses, depois eu já ponho em ação, imediatamente eu coloco em ação. E quando eu vejo aquilo em ação, eu analiso e já vejo o que precisa ser mudado e trabalho em cima. Então essa criação de projetos foi algo que eu fiz a minha vida toda. Era a minha forma de trabalhar. E o espaço educacional nasceu e eu continuei, formei uma equipe de professores que trabalhavam comigo, a gente criou uma metodologia, eu não vou entrar em detalhes aqui, até que chegou uma hora, 2007, o espaço educacional nasceu em 93, em 2007 eu falei, eu queria algo mais. Mas o quê? Eu fui fazer um processo de coaching com a Ana Lúcia Paiga. E ali nasceu a ideia do perfil cognitivo, de criar uma ferramenta de autoconhecimento. Eu sou educadora, eu sou pedagoga, mas eu sempre tive muito interesse na área do comportamento humano. Então eu fiz inúmeros cursos na área de psicologia. Não sou psicóloga. Criei, então o perfil cognitivo saiu de uma crise. Depois eu tive uma experiência com câncer, depois eu criei o projeto Chama Acesa como resultado dessa experiência e hoje, no momento atual, eu estou vivendo um outro momento de crise. Porque eu fechei a casa do espaço educacional, que eu estava lá há mais de 20 anos, para começar um trajeto novo. E o que é que vai ser esse trajeto novo? Eu só sei que é uma fase de expansão. E a Patrícia, que está aqui, a Patrícia Gebrim, me ajudou a traduzir muito bem isso. Que é, Jamile, você trabalhou muito nas raízes. Agora chegou a hora de você ir para as asas. Então é dessa forma que eu me sinto. A minha vontade é colocar tudo que eu já fiz, que eu criei com muito amor, para que outras pessoas aproveitem isso, se inspirem e criem em cima. É isso que é a minha fase atual. Agora nós vamos chegar, então, o perfil, gente. Nasceu dessa forma que eu contei. Agora, ele tem uma linguagem simples, acessível e lógica. Ele já foi aplicado em quase 5.000 pessoas em diferentes faixas etárias. Eu tenho experiência desde crianças até maturidade. E ele não é um carimbo, ele não é um rótulo, é algo para você se apoiar e usar para o seu autoconhecimento. Isso é o perfil. Eu tive o insight de juntar essas 3 áreas: estilos de aprendizado ou de aprendizagem, estilos de raciocínio e comportamento e inteligências múltiplas. Os estilos de aprendizado respondem à seguinte pergunta: como eu aprendo? Existem 3 estilos de aprendizado: visual, auditivo e sinestésico. O visual é a pessoa que prioriza a visão. O auditivo é a minoria das pessoas é auditiva. E aí a gente questiona, por que a escola continua explorando tanto o professor falando e os alunos sentados? Aqui, o sinestésico é o aprender fazendo, que conversa muito com essa geração maker, né? Esses jovens agora, eles são muito do fazer. Nós vamos ter hoje aqui uma palestra dos empreendedores sociais que mostra isso e eu fico apaixonada, eu fico encantada com o trabalho dessa nova geração.
Eu acredito muito nessa nova geração para mudar tudo que precisa ser mudado. Então, os estilos de aprendizado, todo mundo tem um predominante. Algumas pessoas têm os três muito equilibrados, mas a gente sempre tem um predominante. Tem pessoas que descobrem isso de forma natural, de forma muito autônoma. Tem pessoas que precisam de ajuda para descobrir, porque o aprender tem que ser algo produtivo e prazeroso. Se a gente agora vamos para a segunda parte do perfil, os estilos de raciocínio e comportamento. Como eu penso e sinto para agir e resolver problemas. Pensar, sentir e agir diante de um problema. E quando eu falo problema, não tem conotação negativa. Problema é algo que mostra uma necessidade e gera uma oportunidade. Então, quando acontece um problema, desde os mais simples aos mais complexos, na sua vida pessoal ou profissional, você sempre entra em ação o pensar, o sentir e o agir. E ali nós temos os hemisférios cerebrais. Essa parte dos hemisférios cerebrais foi tão apaixonante que eu fiquei 1 ano estudando tudo que eu achei a respeito. Ela fala do lado esquerdo e do lado direito do cérebro. Ou seja, nós temos razão e emoção e intuição, né? Emoção e intuição é o lado direito do cérebro. Razão é o lado esquerdo. Todos nós temos os 2 hemisférios cerebrais. Só que a gente tem predominância de um deles. O que é o lado esquerdo e o lado direito do cérebro? O lado esquerdo é aquilo que nos conecta com a realidade que a gente vive. Então, diante de um problema, eu pergunto: o que aconteceu? Onde? Quando? Como? Quem estava lá? E a resposta vem desse lado mais racional, que nos conecta com a realidade tal qual ela é. E nós vivemos nesta realidade. Agora, o lado direito do cérebro, ele nos conecta com o nosso mundo interno. Com o nosso mundo interno e com o mundo interno das pessoas. Porque em todo problema existem pessoas envolvidas. E ali nós temos de cada lado. Então, só para fechar essa parte do lado esquerdo e direito, para resolver bem qualquer problema, nós precisamos transitar pelos 2 hemisférios cerebrais. Ok? Agora, ali do lado esquerdo do cérebro, nós temos 2 estilos. O estilo organizado e o lógico. Aqui tem uma coisa que aperta e aparece a luz. Em algum lugar. Aqui, isso, já achei. Aqui, ó, o organizado é o estilo de raciocínio e comportamento que, diante de um problema, faz uma análise detalhada do que está acontecendo, se baseia nas experiências anteriores e planeja o que vai fazer. Análise, experiências anteriores e planejamento é o que caracteriza esse estilo. Logo abaixo, no lógico, o lógico é muito estratégico. Ele analisa causa-consequência. Por que isso aconteceu? E ele planeja, busca conhecimento sobre o assunto e já planeja uma estratégia, algo prático para resolver. Agora vamos para o lado direito. No lado direito tem o estilo interativo, que é o que nos ajuda, assim, a pessoa, esse tipo de comportamento, é assim, a pessoa precisa interagir. Diante de um problema, ela precisa fazer trocas com as pessoas. E na medida que ela vai fazendo trocas, ela vai construindo o quebra-cabeça da solução. De repente ela fala, já sei como eu vou resolver. E acontece por um insight.
ele também ele se baseia muito na intuição. O habilidoso, que é o camaleãozinho aqui, ó, é o estilo que o mundo atual pede muito, que é o estilo da flexibilidade, de você lidar bem com mudanças, de você se adaptar conforme a situação pede. Por isso que a gente escolheu o camaleão. Então, o estilo habilidoso, ele resolve os problemas de forma não linear, sempre com criatividade e com uma nova maneira de agir. Nós temos um pouco, tudo isso, ó, é o conjunto que a gente traz dentro da gente. Só que, por exemplo, da mesma forma que uma pessoa pode ter a predominância do lado direito ou esquerdo do cérebro, ou seja, diante de um problema, ela entrar mais pela razão para depois chegar na emoção, ou vice-versa, a gente tem 2 estilos predominantes. Desses 4, 2 do lado esquerdo e direito, a gente tem 2 predominantes. Isso, e aí, bom, enfim, aí é o pensar, sentir e agir diante de um problema. Agora vamos falar um pouco das inteligências múltiplas. O Gardner, quando criou as inteligências múltiplas, ele quebrou o paradigma do que é ser inteligente. Porque se a gente olhar na escola, quais são as 2 matérias mais valorizadas? Quem fala? Português e matemática. Ou seja, linguístico-verbal e lógico-matemática. E as outras inteligências não existem? Quer dizer que quem não tiver essas 2 inteligências entre as mais fortes, não é inteligente? Impossível falar uma bobagem dessa. Porque a pessoa pode ter, como inteligência mais forte, a sonora ou musical, e ser uma grande pessoa que vai levar música para a vida de todo mundo, e não ter a linguística nem a lógico-matemática. Mas ela pode ser excelente na sonora musical. Então, isso quebra um paradigma do que é ser inteligente. Agora já existem até mais outras inteligências, sem ser essas 8 aqui. Mas eu não incluí ainda no perfil cognitivo. Nós temos a linguístico-verbal, que é a inteligência da comunicação, oral e escrita. A lógico-matemática, que é a inteligência de quem lida bem com lógica e com números. A visoespacial, que é a inteligência de quem enxerga em 3 dimensões, dos arquitetos. A sonoro-musical, que é a inteligência da música, da sensibilidade musical. A inteligência sinestésico-corporal é a inteligência que trabalha o corpo e a habilidade manual. A interpessoal é a inteligência do relacionamento e da empatia. A intrapessoal é a inteligência do autoconhecimento, a que nós estamos trabalhando agora. E a inteligência naturalista é a inteligência que conversa com a natureza, com as plantas e com os animais. Todos nós temos as 8 bagagem nessas 8 inteligências, certo? Não existe ninguém que zera em nenhuma dessas. Só que a gente tem 4 mais fortes. E nessas 4 é que estão as nossas habilidades e os nossos maiores talentos, certo? Só que a vida, né, ela tem um movimento que ela nos traz as experiências que a gente precisa. Tem momentos que ela vai trazer algo para potencializar as nossas habilidades e tem momentos que ela vai trazer algo para trabalhar as nossas fragilidades. Aí vem as crises, né? Então, a vida tem um movimento, a vida é transformação. Eu tive, como eu estou aqui falando, dentro dos módulos do Fórum da Felicidade, ontem de manhã teve eu comigo mesmo.
Ontem à tarde, eu com o outro nas relações. Hoje é eu nas organizações, né? Então, eu tive uma experiência. Os primeiros lugares que eu trabalhei com perfil cognitivo foram empresas. Quando eu fui para a empresa, eu até parei e falei assim: nossa, mas espera aí, Jamile, você é educadora, você vai para a empresa? Eu falei, aí eu respondi para mim, né? Isso aí não foi assim, seguido, levou um tempo. Peraí, você não acredita que educação é para a vida? Acredito. Então, você vai agora, num outro ambiente, trabalhar a educação que você acredita. E aí eu comecei, a primeira oportunidade de eu aplicar o perfil foi nos 13 diretores do Magazine Luiza, em 2009. Eu fui lá para Franca, eu tive um convite da Luiza Helena Trajano e da área de RH, e eu fui lá para Franca em 2009, que a parte estratégica do Magazine ainda estava lá, aplicar o perfil cognitivo dentro de um outro projeto maior, que é chamado Projeto Proeficiência, nos 13 diretores. E o índice de satisfação foi maravilhoso, foi excelente. Aí eu tive também a oportunidade de trabalhar com os jovens aprendizes do Magazine Luiza. Eu fiz um trabalho em São Paulo, em Franca e em Louveira, com os jovens aprendizes. E foi um workshop de autoconhecimento. Foi maravilhoso. Foi uma experiência única. E quando eu fazia esse trabalho com os jovens, a primeira coisa que eles falavam, sabe o que é? Por que a gente não tem isso na escola? Porque a escola não trabalha a inteligência intrapessoal. É muito importante. Intra e interpessoal, essas duas inteligências, formam a inteligência emocional. Na Caraigá Veículos, aí eu nunca fui atrás, viu, gente? As coisas vão chegando para mim. E qualquer coisa nova que chega, eu tenho muito interesse em ir lá e experimentar. Aí apareceu uma oportunidade de eu fazer um trabalho na Caraigá Veículos, na rede Caraigá. Meus filhos na época falaram para mim assim: mãe, mas na Caraigá você não entende nada de carro, porque eu não entendo nada mesmo, gente, de carro. Mas eu falei que eu não entendo de carro, mas eu entendo de gente. E eu fiz um trabalho com gestores, vendedores e equipe técnica, onde eu fiz um mapeamento com o perfil cognitivo com todas as pessoas. E criou uma sinergia. Depois eu fiz um trabalho de personalização de vendas. Primeiro eles olharam para eles, depois para os outros das equipes e para chegar no cliente. Eu fiz um trabalho de 6 meses e criou uma sinergia muito grande no ambiente. Na Ético Ogilvy e em franqueados da Ering, também eu fiz um mapeamento de pessoas que dá, e eu faço a gente tem o teste do perfil, e a gente faz o teste, depois eu faço uma entrevista individual, onde eu explico o resultado da pessoa. Depois, comecei a trabalhar com startups. Eu fui fazer um trabalho com os embaixadores de Minas, que é uma turminha de 5 jovens maravilhosos de Belo Horizonte, que fazem um trabalho incrível, que criaram projetos fantásticos. Eu sou fã desses meninos. E aí eu fui até lá acompanhar o projeto que eles têm, um dos projetos que eles fazem, que é o Embaixadores da Escola. Eu fui até BH pelo Grupo Mulheres do Brasil. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, que foi criado pela Luiza Helena Trajano, e a gente faz um trabalho voluntário. E aí eu fui acompanhar esses jovens, embaixadores de Minas, pelo Comitê de Educação, que eu fazia parte dentro do Mulheres do Brasil. Essa oportunidade surgiu por causa disso. E foi um trabalho maravilhoso. Depois eu mapeei cada um dos 5 que criaram o projeto. A gente fez um estudo da equipe. E por último, eles estão formando multiplicadores, que eles já levaram esse projeto, embaixadores da escola, para 8 escolas públicas, e eu ajudo a
turma a fazer mapeamento dos multiplicadores. Enfim, é uma coisa maravilhosa. Depois, aí esse ano, em 2017, que eu cheguei na escola, vocês acreditam? Foi a minha última experiência. Foi criada uma escola inovadora, que é a Escola Concept, em Ribeirão Preto e em Salvador, e me chamaram para fazer um trabalho de autoconhecimento com os professores. Eu mapeei mais de 100 pessoas com o perfil, a gente fez um trabalho de formação dos professores para que o perfil cognitivo chegasse até as crianças, e a vida me deu mais um presente, que foi o trabalho na... Ai, eu passei, não era para passar. Peraí, deixa eu voltar. A vida me deu mais um presente, que foi o trabalho na escola Odair Mandela. É uma escola pública aqui de São Paulo, que o Grupo Mulheres do Brasil está fazendo um trabalho maravilhoso dentro da escola. Aí isso já não é mais o comitê de educação que eu falei, é o comitê da saúde. Que eu fui participar de uma ação na escola e vi que eles estavam fazendo, entre outras inúmeras ações, para transformar aquela escola pública, as oficinas de saúde emocional da Fátima, que acabou de chegar. A Fátima Macedo, que estava fazendo as oficinas com os professores de saúde emocional. E eu amei. Eu falei, é nisso que eu quero ficar. Porque eles estão olhando o ser humano em primeiro lugar. Em vez de levar técnicas, práticas pedagógicas, eles olharam as pessoas. Então, eu tive esse ano a oportunidade de trabalhar com autoconhecimento numa escola inovadora de classe A e um trabalho voluntário na escola pública Odair Mandela. Isso é ou não é um presente que a vida me deu? E, terminando, a gente diria o seguinte: não importa a organização, se é empresa, se é ONG, se é escola, ali existe uma diversidade de pessoas. E é a diversidade das pessoas que traz a riqueza de um trabalho. É nisso que eu acredito que precisa a diversidade. E o perfil cognitivo, ele faz com que você enxergue as suas habilidades e as habilidades de outras pessoas. Ou seja, ele te dá uma visão, aquilo que é minha habilidade pode ser sua fragilidade, mas você pode ter uma habilidade que é a minha fragilidade. Então, tira toda a competitividade. Nós somos complementares, a gente pode atuar juntos, e é nisso que eu acredito. E aí, a gente pergunta assim, nossa, mas o Brasil está em crise. Tem coisa pra caramba acontecendo aí, de negativo, tem muitas pessoas desempregadas, tem muita crise acontecendo no país e muitas pessoas estão em crise. Agora, qual é a solução? Será que adianta a gente ficar reclamando e colocando energia nos aspectos negativos da crise? Ou a gente pode ajudar a sair da crise? O ponto de partida somos nós. De que forma? Comece de novo. Por onde? Por dentro. É isso que eu acredito e é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Uma mensagem de otimismo, de fé, de entrega, porque é assim que eu procuro, com todos os tropeços, levar e fazer um exercício na minha vida. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.